Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, noite de quarta-feira, 5 de agosto do ano de 2026. Bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, quarta-feira do Arquivo Missionário. Brasil, a segunda maior força missionária do mundo. Hoje, o futuro das missões brasileiras. Vamos desta maneira para a última parte, tanto do Brasil, a segunda maior força missionária do mundo, quanto o futuro das missões brasileiras, falando a respeito do sustento missionário, os fazedores de tenda, parceiros missionários e também empresa missionária. O programa Comunicações da Palavra Arquivo Missionário já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, porque o Carlos Augusto vem para cantar para nós, o homem que Deus usa. Lapidando e dando formas que só o próprio Deus
Senhoras, Carlos Augusto, a música introdução do Arquivo Missionário, o homem que Deus usa. E no final ele canta pra gente, anseio de ser, no fechamento do Arquivo Missionário. Nós, na verdade, estamos fazendo a apresentação. O Brasil é a segunda maior força missionária do mundo. A primeira é a da América do Norte. A segunda vem para a América do Sul, o país Brasil. Eu vou para a leitura do nosso texto de Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo, na inspiração da palavra dada a ele, escrevendo a carta aos Romanos, que impressionante texto dentro da palavra de Deus, com uma compreensão, com entendimento, com um tratado tão maravilhoso para as igrejas de Jesus Cristo. Boa noite para a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, em Ribeirão Preto, Alessandra Alves. Perdemos, não está no contato, a Tiânia Fátima. Eu estou marcando uma lista aqui de nomes pelos quais estamos orando, e eu estou colocando o nome daqueles que estão aparecendo ou no ao vivo ou depois, comentando, curtindo das nossas atividades do programa Comunicações da Palavra. De segunda a sexta, das 19h55 às 20h30, esse é o nosso compromisso com a obra da comunicação da Palavra de Deus. É um tempo rápido, mas é um tempo importante. Eu venho de barriga vazia, né? Tem que jantar depois, não dá para jantar antes, senão eu não consigo raciocinar, não consigo falar, é difícil. Então a gente vem de barriga vazia. Aí depois, ali pelas 9, eu janto. Não é muito legal o horário não, mas a gente reduz a quantidade. Muito bem, Romanos capítulo 10. Em algum momento você vai memorizar esse texto. Eu ainda não memorizei Romanos 10, de 9 a 17, mas eu chegarei lá. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Inicia assim como se alguém perguntasse: o que devo fazer para ser salvo? Aí está aqui Romanos 10, versículo 9, com essa impressionante resposta. Visto, versículo 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Senhor Jesus. Eu não me canso de dizer para um colega meu que sempre, marque isso, sempre, biblicamente falando, é o Senhor ou ao Senhor. Então você vê, não tem senhora, tá? Já fica atento com isso, hein? Qualquer demanda nesse sentido é antibíblica, tá? É Senhor, tá? Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Jesus, aquele que foi pregado na cruz do Calvário, tomando sobre si o meu e o seu pecado. Versículo 14 vem as considerações das indagações do apóstolo Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Deixa eu só preparar aqui a música do fechamento do arquivo missionário. A gente tem que dar uns toquezinhos aqui, abaixar o som só para encontrá-la, e depois levanta o som de novo, deixar prontinho aqui para daqui a pouco. Nós estamos falando do futuro das missões brasileiras, e o interessante, é importante para cada um de nós entender que o Brasil deixou definitivamente de ser apenas um campo de missão para se tornar uma das maiores forças missionárias da história contemporânea da Igreja de Cristo. Essa matéria que eu estou fazendo menção a respeito do Brasil, a segunda maior força missionária do mundo, ela vem da edição do Jornal de Apoio, tá? Jornal de Apoio. Vou ver se eu consigo enviar o Jornal de Apoio para quem ainda não tem contato com esse periódico, cujo editor-chefe é um velho conhecido nosso por mais de 40 anos, já está agora cabelinhos bem grisalhos, barba bem grisalha, já ele está assim, contando, né? Não é idade não, porque conforme você vai envelhecendo, você para de contar a idade para contar o número de netos. Não é assim? É incrível, né? Como acontece com você, já está numa certa idade, basta perguntar quantos anos você tem, não pergunta quantos filhos você tem. E aí, quantos netinhos você tem? Né, irmã Marinês Gonçalves Dias? Quantos netinhos? E aí a pessoa já vai assim, tem... Já! Eu vi um pastor conhecido nosso já fazendo fotos com os netos. A gente fica com uma... É verdade, a gente fica desejoso, né? Tá chegando, um dia chega a minha vez. Um dia eu chego lá, né? Mas contando os netos, já não conta, ninguém pergunta quantos filhos você tem, mas quantos netos você tem, basta chegar numa idade, né? É a fase da vida, né? Esse é o pastor Carlos Alberto Moraes, né? Pastor Carlos, um abraço aí pro pastor Carlos Alberto Moraes, você que conhece ele, fala para ele que eu mandei um abraço. De vez em quando ele aparece nos nossos vídeos. Ao vivo eu nunca vi, né? Mas de vez em quando ele aparece nos nossos contatos. Então é importante esse fato para cada um de nós entender que o Brasil deixou definitivamente de ser apenas um campo de missão para se tornar uma das maiores forças missionárias da história contemporânea da Igreja de Cristo. De nação evangelizada, passamos a nação enviadora. E você tem percebido, eu mencionei, que o Brasil foi evangelizado a princípio por missionários que vieram dos Estados Unidos, outros da Alemanha. Então tem aí muitos que vieram para o Brasil, principalmente missionários americanos. O Brasil hoje, diz o Jornal de Apoio, destaca, ocupa a posição central no cumprimento da chamada da Grande Comissão, e para nós, de jornal que fazemos parte dessa obra, devemos sentir-nos privilegiados, principalmente o Jornal de Apoio, porque ele documenta muito de perto a obra missionária do Brasil e mundo afora. Mais do que números, diz o Jornal de Apoio, isso representa uma mudança histórica no papel espiritual do Brasil diante das nações. Se antes, diz o jornal, recebíamos missionários, agora enviamos. E falando a respeito do futuro das missões brasileiras, eu já falei sobre os fazedores de tendas, são aqueles missionários que têm o seu trabalho e do trabalho se sustentam na obra missionária. É trabalho dobrado, né? Mais graça manifestada, podemos assim dizer, né? Paulo diz, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça do Senhor para comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10. Então, maior empenho, maior dedicação, trabalho
fazendo tendas e trabalho na obra, maior demonstração aí da graça de Deus. Parceiros missionários, pessoas envolvidas. Deixa-me dizer para você, quando alguém sente o chamado, tem que ser chamado por Deus para estar na obra missionária, indo para um outro país, enfim, onde Deus vai mostrar que ali vai ser o seu campo, onde Ele vai usá-lo. Então quem chama, fiel que chama, o qual também o fará. Então quem chama é Deus. Tanto é que o texto aqui de Romanos vai dizer assim, numa sequência de perguntas, como pois invocarão aqueles de quem não creram? Então, para ser salvo é preciso invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor é preciso crer. Está entendendo? Olha, para invocar o nome do Senhor é preciso crer. Para que a pessoa venha crer no Senhor Jesus, ela precisa ouvir. Está no texto aqui de Romanos capítulo 10. Para que ela possa ouvir, é preciso que alguém pregue. Para que alguém venha para essa pessoa pregar, para que ela possa ouvir, e ouvindo crer e crer invocar, é preciso que ela seja enviada. E como pregarão, se não forem enviados? E quem envia, quem chama, é Deus. É um chamado de Deus para a obra da palavra dele. Eu tive uma percepção desse chamado, assim, uma percepção, uma leve brisa, quando eu tinha 15 anos. 15 anos. A entrega mesmo aconteceu aos 19. Chegou um momento que eu pensei assim, na obra de Deus eu acho que eu vou ser repórter. Eu gostava muito dessa área de reportagens. Tanto é que quando chegava um pastor na nossa igreja, eu pegava o meu gravador e ia gravar uma entrevista. Fazia uma entrevista. Gravei com missionários, com pastores, enfim. Com o pastor do jornal de apoio também. É tempo, hein? Muito tempo nisso. Empresa missionária. Então, o missionário é alguém que tem uma chamada, ele vai para o campo, pode ser o fazedor de tendas, o parceiro missionário que vai sustentá-lo. Agora, essa empresa missionária, isso aqui para mim é novo. É interessante. O conceito de sustentar missões através de empresas missionárias, frequentemente chamado de negócios como missão. Refere-se à utilização de empreendimentos comerciais legítimos para financiar atividades missionárias e viabilizar a presença de missionários em locais de difícil acesso. Esse modelo tem pelo menos 3 maneiras de incremento. O próprio missionário se torna um empreendedor. É interessante isso. O próprio missionário tornando empreendedor. Eu esqueci o nome da matéria que nós fizemos, dando uma olhada. Acho que é empreendedor social. Eu não lembro agora o nome certinho, depois eu vou mencionar para você. Esse missionário que se torna empreendedor, ele vai ao campo como empresário e se sustenta com o trabalho próprio da família. Nesse caso, pouco difere do fazedor de tendas. Então isso leva-nos a entender que no Brasil, do Brasil para a obra missionária, tem esse tipo de missionário. Até mesmo nas igrejas locais, eu conheci um pastor que era funcionário do Banespa. Falar Banespa, ninguém sabe que banco foi esse, hein? O Santander, o italiano Santander, que no passado era o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Ele foi funcionário do Banespa, aposentou e pastoreava ao mesmo tempo. Trabalho dobrado, manifestação maior da graça de Deus. Eu também trabalho. Sou fazedor de tendas. E, no entanto, temos, graças a Deus, porção dobrada da graça para o trabalho, tanto fazendo tendas quanto envolvido na obra ministerial.
Então esse missionário, através do empreendimento, o empreendedor, ele sustenta. Um empresário, agora tem outro exemplo. Tem outro exemplo aqui interessante. Um empresário vai ao campo e abre um negócio colocando o missionário como funcionário para que tenha condições de fazer a obra sem a necessidade de dedicar-se exclusivamente à empresa. Olha, interessante isso, hein? Ele estabelece uma empresa onde ele está e ele é funcionário dessa empresa. Isso também é novo, isso para mim é novidade. E ele se dedica exclusivamente, aliás, sem dedicar exclusivamente, sem ter a necessidade de dedicar exclusivamente à empresa. E ao mesmo tempo ele vai estar envolvido na obra que é levar pessoas daquele país, daquela região, daquele lugar ao conhecimento das boas novas de salvação em Cristo Jesus. É assim que o Evangelho é difundido, é assim que é pregado e envolve a questão de sustento. Você tem que ter sustento no trabalho. A terceira maneira é a empresa adotar um missionário. Aí, então tem uma empresa e ela resolve adotar um missionário, enviando-o ao campo e dando-lhe sustento como representante para pesquisar o campo. Agora, na verdade, a maior responsabilidade mesmo para o sustento missionário é da Igreja de Cristo, amados. Sem sombra de dúvidas. É da Igreja de Cristo. Tanto é que existe a agência missionária, que vai fazer a ponte entre o missionário e a sua igreja, e o campo. Por exemplo, nós temos missionárias que nós sustentamos, a nossa igreja sustenta, que não são missionárias da nossa igreja, mas de uma igreja co-irmã, e nós participamos do sustento missionário. Por exemplo, o nosso dinheiro, eu sempre que eu envio dinheiro para o continente africano, a nossa moeda pesa mais no continente africano. Tem um valor maior lá. Então você manda, por exemplo, R$30, dá para ele comprar mais. Esses 30, eu não sei quanto transforma esses 30, mas é um pouquinho a mais do que 30 mesmo. Se torna talvez, sei lá, 40 ou sei lá, 50. Depois eu vou verificar melhor isso. Mas eu envio ofertas, tem um sistema de enviar ofertas. Como o dólar, né? Os americanos que vieram para cá e recebiam em dólares, você imagina, naquela época o solavanco tremendo aquela subida, né? Incrível. E o Brasil, nesse sentido, a agência missionária, o missionário, a igreja. Mas no passado houve situações diferenciadas como essa que nós estamos colocando aqui. Diz aqui o jornal, nesses casos pode ser necessário algumas pequenas empresas se juntarem para manter o missionário com ofertas e pode, inclusive, adotar em parceria com a agência missionária, através da qual essas empresas enviam o apoio. Nós temos uma missão no Brasil muito forte no trabalho transcultural, mas um trabalho entre tribos indígenas, que é a missão Novas Tribos do Brasil. E há vários missionários que são dessa missão e estão no campo no Brasil. Eu acho que mais no Brasil do que fora do Brasil, mas muitos são os missionários e essas três formas de sustento que eu tenho mencionado, dessa última, empresas missionárias. E há missionários em trabalhos bastante difíceis, que requer uma ajuda além de orações, as contribuições, a fidelidade mesmo. E se você é alguém que desenvolveu já a compreensão missionária da palavra de Deus, do cumprimento do ID, orando, indo e contribuindo. Orando diz respeito os joelhos, contribuindo diz respeito às mãos, indo
diz respeito aos pés. É o que eu tenho falado, que missões se faz com os pés, com os joelhos e com as mãos. As mãos para a contribuição. Graças a Deus pelos fazedores de tendas, pelos parceiros missionários e pelas empresas missionárias, acreditando no projeto que faz parte do coração de Deus, que é a obra missionária, a grande comissão, o ide de Jesus Cristo, e de pregar o evangelho a toda criatura. A mensagem é de graça, mas canalizá-la, como já tem dito tantas vezes os próprios pastores e missionários, tem um custo, exige uma demanda financeira. E Deus é o Senhor da seara, que cuida da sua seara e envia obreiros para a sua seara. E nós estamos dessa maneira concluindo nessa noite o nosso Arquivo Missionário Brasil, a segunda maior força missionária, e também o futuro das missões brasileiras. E Carlos Augusto vem chegando 2021 para cantar para nós Anseio de Ser. Opa, coloquei errado aqui. Espera aí, coloquei errado. Agora vai certo. Anseio de Ser. Haja fôlego com Carlos Augusto. Que voz, né? Que bênção. O homem de Jaboatão dos Guararapes. Vou para a oração nesse momento e logo em seguida a bênção araônica. Eterno Deus, uma vez mais a gratidão por tudo quanto do Senhor vem para o nosso arquivo missionário em comunicações da palavra. Usa este nosso trabalho, Deus, para a tua honra e tua glória, que ele alcance muitos corações, muitas vidas,
que pessoas sejam tocadas pelo poder e autoridade, poder da palavra, autoridade da palavra. Deus, te louvamos pela vida da Denise Maria, continuamos orando por ela, problema de coração e pulmão. Irmã Cláudia, Deus, temos mencionado essa irmã, que sofre de diabetes, teve complicações com a vista, os rins, com hemodiálise, mas tem sido sustentada dia a dia pela graça do Senhor. A Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, ó Deus, que eu possa receber novas dessa família. Dona Maria Cordeiro, um severo câncer, e estamos orando pela sua conversão, dela e do seu filho Fernando. Também, ó Deus, o Luiz Antônio, preciso de novos contatos com ele, estava fazendo exames e teria então observações para me passar, mas eu continuo orando pela manifestação da graça e misericórdia na vida dele e da família, e toda a família será alcançada ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pai bendito, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, em Ribeirão Preto, ela e toda a sua família, Deus, a manifestação da graça do Senhor sobre a vida dela. Ela está esperando a cirurgia e nós estamos orando, crendo no agir do Deus do impossível. A missionária Angélica, Deus, damos graça por cada momento da vida dela, debaixo do cuidado, da misericórdia do Senhor, o fortalecimento, ó Deus, no tratamento que ela tem realizado aqui no Hospital de Amor, e agora, onde ela está vivendo, Deus, seja fortalecida pelo Senhor, ela e toda a sua família. Orando também, Pai, pelo pastor Albertino, pastor Fresala, no continente africano, sejam fortalecidos pelo Senhor. A missionária Meire Celinha lá em Rondônia, também debaixo do fortalecimento, da manifestação da graça do Senhor. A minha esposa Célia, minha filha Estela, Deus, derrama graça, traga o livramento do Senhor, o fortalecimento que necessitam, e sejam confrontadas dia a dia pelo poder e autoridade da palavra do Senhor. A minha filha Esther também, Deus, e o seu esposo, os problemas que ocorreram no apartamento, ela está aguardando a empresa entrar em contato e que haja uma solução vinda da manifestação da graça do Senhor. Ó Deus, eu tenho orado pelos meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, pela salvação, a obra na vida da minha irmã Ângela. Também, ó Deus, lembrando, dando graças ao Senhor, porque a esposa do Júlio recuperou a moto. Ontem já isso já havia ocorrido, eu fiquei sabendo depois, mas deu graças ao Senhor. A moto foi roubada, mas o Senhor manifestou o seu agir. Orando também pela salvação do Elias, a Verônica Batista, a vida espiritual e fortalecimento da irmã Nancy, ó Deus, a irmã Marta Joy. A irmã Marta Joy teve umas complicações de saúde, temos orado, ela esteve no hospital, mas retornou para casa. Seja fortalecida pelo Senhor. A irmã Rosângela, com toda a sua família, salvação do esposo, ó Deus, que ele também venha servir o Senhor juntamente com a sua esposa. A dona Suveli, oramos, Pai, pelo estado de saúde dela, o tratamento que ela está realizando e a esperança que ela possa renovar a cada dia na presença do Senhor. A irmã Josimeira, o seu lar, a sua família, Deus, que ela seja cada dia fortalecida pelo Senhor. A Alessandra Alves, que tem participado conosco no programa, Deus, o Senhor conhece a sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas. Oramos para que ela seja também fortalecida pelo Senhor e que Cristo Jesus seja conhecido como seu único e todo suficiente Salvador. Minhas irmãs Tiana e Fátima, oro por fortalecimento espiritual e lembro também do vizinho delas, o Paulo Napolitano, pela sua saúde, complicações com o pulmão, mas que ele venha ter, pela fé, habitando no seu coração, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por tudo dou graças, bendito Deus, nesta noite da providência, do cuidado, da direção e obra do Senhor para as nossas vidas, orando no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a quanto agora? 20 e 30. Penso a hora, preparando você para amanhã, para o nosso destaque evangelístico. O destaque evangelístico de amanhã é o plano simples de Deus para a salvação na compreensão bíblica de João 3,16. Olha que impressionante, João 3,16. A compreensão bíblica do plano simples de Deus para a salvação nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Olha lá, chegaremos lá amanhã, tá ok, já se prepare para amanhã. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. 20 horas e 30 minutos, 31, 20, 31 agora estamos partindo. Retornaremos amanhã, Deus abençoando, 19h55 a 20h30, destaque evangelístico na quinta-feira, que será 6 de agosto de 2026. Tchau, gente, até amanhã.